Nesse exercício diz, um recipiente contendo 300 ml de água foi esquecido em um freezer por cerca de 7 horas. Após este tempo, quando a porta do freezer foi aberta, percebeu-se que... Bom, primeira coisa, vamos lembrar algumas coisas aqui sobre a água. Ele está falando, em todas as opções aqui, ele está falando o volume havia aumentado devido ao aumento de densidade. Então, ele está falando sobre densidade e volume. Vamos lembrar primeiro que a gente sabe sobre densidade e volume. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, certo? E a do gelo, que é o que está sendo relacionado aqui, é de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. O gelo boia na água porque a densidade é menor. Se a densidade é menor, então ele boia. Beleza? E o que acontece? Como a massa ela é constante, né? A gente tem que densidade é igual a massa dividido pelo volume, não é mesmo? A massa ela é constante, então são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume, a densidade diminui. E se eu aumento a densidade, o volume diminui, porque a massa ela é constante. Constante, CTE. Ok? Então, essas são as informações que vocês têm sempre que ter em mente quando estiver trabalhando com volume e densidade, certo? A massa é constante, não muda, aquela quantidade de massa não vai mudar. Se você aumenta a densidade, diminui o volume, e se você aumenta o volume, diminui a densidade. Você aumenta a densidade, diminui o volume, se você aumenta o volume, diminui a densidade, ok? Então vamos analisar as alternativas aqui. Na letra A diz assim, o volume havia aumentado devido ao aumento da densidade. Não, se você aumenta a densidade, diminui o volume, né? Então, essa daqui não pode. Pequena correção, pessoal. Se você aumenta a densidade, o volume diminui, tá? Lembra do bolinha de ferro e a massa de feno, né? 1 kg de ferro é muito menor do que 1 kg de feno. E aí, na letra B, a gente tem o quê? O volume havia diminuído devido à diminuição da densidade da água quando no estado sólido. O volume, então, diminuição do volume, né? O que acontece quando você diminui o volume? Se você diminui o volume, aumenta a densidade. Mas aqui ele fala que diminui a densidade, então tá errado. Na letra C, diz assim, o volume havia diminuído. Então, se você diminuiu o volume, aumentou a densidade, devido ao aumento da densidade da água quando no estado sólido em relação à líquida. Não, ele passa ao aumento da densidade, mas a densidade ela diminui quando a água está no estado líquido e passa para o estado sólido, não ao contrário, né? Então não é essa daqui também. Na letra D diz assim, o recipiente permanecia com o mesmo volume, pois a densidade da água não aumentou nem diminuiu, o que está errado, porque quando ela congela, a densidade diminui. E o gelo havia aumentado devido à diminuição da densidade da água quando no estado sólido em relação à água líquida. E essa aqui é a nossa resposta.